Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo entendimento encontre o seu coração nesta manhã. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Um presente renovado, uma misericórdia que se manifesta neste novo dia. Talvez você tenha acordado com o peso do ontem ainda sobre os ombros, com as incertezas do amanhã já sussurrando ansiedades em sua mente. Talvez o som do despertador tenha sido apenas um lembrete de batalhas que você não se sente forte para lutar. Quero que saiba, antes de qualquer outra palavra, que você não está só. Aqui neste momento, criamos um santuário no tempo, um espaço sagrado, onde sua alma pode descansar e ser ouvida. Deixe o barulho do mundo lá fora. Por alguns instantes, permita-se apenas ser, aqui e agora, na presença amorosa do nosso Deus. Ele conhece a sua estrutura e se lembra de que você é pó. Ele conhece cada lágrima que você derramou em silêncio, cada oração que subiu do seu peito como um gemido inexprimível, e é para Ele, o Deus que te vê, que nos voltamos agora. Talvez, neste exato momento, sua alma se sinta como uma terra seca, cansada, sedenta. A vida, com suas demandas implacáveis, suas decepções e suas perdas, pode nos deixar assim, áridos, sentindo como se a fonte da alegria e da esperança tivesse secado completamente. Você olha para dentro e vê um deserto, um lugar onde nada floresce, onde o sol das dificuldades parece queimar sem piedade. É nesse lugar de sede profunda, nesse deserto da alma, que a palavra de Deus vem ao nosso encontro com uma força extraordinária. O salmista Davi, um homem de batalhas, de falhas e de uma fé apaixonada, conheceu esse deserto, e foi do meio da aridez que ele clamou com uma sinceridade que atravessa os séculos e toca o nosso coração hoje. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra seca, exausta, e água. Sinta a profundidade dessa declaração. Não é um pedido distante, não é uma formalidade religiosa. É o grito de uma alma que reconhece sua necessidade mais fundamental. A sede que sentimos, essa inquietação, essa busca por algo mais, não é um defeito, é um sinal divino, é a sua alma, criada por Deus e para Deus, clamando pelo único que pode verdadeiramente satisfazê-la. O mundo nos oferece cisternas rotas, que não podem reter a água. Buscamos saciar nossa sede no sucesso, nos relacionamentos, nos bens materiais, no entretenimento, e embora possam trazer um alívio momentâneo, eles nos deixam no fim ainda mais sedentos. Mas o salmista nos ensina o caminho. Ele não busca a água, ele busca a fonte da água. Ele diz: a minha alma tem sede de Ti. Nesta manhã, convido você a fazer dessa a sua oração. Reconheça essa sede, dê um nome a ela, não a ignore, não a mascare. Apresente ao Senhor e diga: Pai, a minha alma tem sede de Ti, meu coração anseia por mais a Tua presença, mais o Teu amor, mais a Tua paz. E nesse lugar de reconhecimento, a fé começa a brotar, porque o Deus a quem buscamos não está distante nem indiferente. Ele é o Deus que prometeu: os que de mim se aproximam, de maneira nenhuma os lançarei fora. Ele é o Cristo que se levantou e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Imagine isso por um instante. Rios de água viva fluindo de dentro de você, transformando o seu deserto interior em um jardim regado. É essa a promessa para aquele que busca a Deus de todo o coração. E como fortalecemos nossa fé para acreditar nisso? O salmista nos dá o próximo passo. Ele muda o foco da sua secura para a glória de Deus. Ele diz: assim, eu te contemplo no santuário, para ver a tua força, e a tua glória, eu sei, lembra. Ele traz à memória as vezes em que viu a mão de Deus agir. As vezes em que, no meio do caos, sentiu uma paz inexplicável. Às vezes em que uma oração foi respondida de forma milagrosa. A beleza de um nascer do sol que falou mais alto que a sua tristeza. A força que ele não sabia de onde vinha, mas que o sustentou em um dia. Impossível. Faça isso agora. Pare por um momento e contemple a Deus no santuário da sua memória. Lembre-se do que Ele já fez por você. Lembre-se do seu poder que criou os céus e a terra, que sustenta as estrelas em suas órbitas e que, ao mesmo tempo, tenha o cuidado de contar os fios de cabelo da sua cabeça. Lembre-se da sua glória, manifestada na cruz, onde o amor venceu a morte, onde o perdão foi comprado com o mais alto preço. Ao contemplar quem Deus é, a nossa perspectiva muda. O deserto não desaparece instantaneamente, mas começamos a ver a possibilidade de um oásis. A sede não cessa, mas a esperança de encontrar a fonte se torna real.
palpável. Essa lembrança do poder e da glória de Deus nos leva a uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Bíblia. Davi, no auge de sua adoração, exclama: porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Pense nisso. O amor de Deus é melhor do que a própria vida. Melhor do que a saúde, melhor do que a prosperidade, melhor do que o reconhecimento, melhor do que a ausência de problemas. Por quê? Porque a vida, como a conhecemos, é finita. A saúde pode falhar. O dinheiro pode acabar. As pessoas podem nos decepcionar. Mas o amor de Deus é eterno, inabalável e incondicional. É a única constante em um universo de variáveis. É o chão firme sob nossos pés, quando tudo o mais é areia movediça. Quando o nosso coração se agarra a essa verdade, a nossa resposta natural não pode ser outra, senão o louvor. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. O louvor deixa de ser um esforço e se torna um transbordar. Levantar as mãos deixa de ser um gesto religioso e se torna um ato de rendição e de celebração. É dizer: Senhor, eu não tenho nada a oferecer, mas eu te dou o meu tudo. Eu te dou a minha adoração, nascida não das minhas circunstâncias, mas da tua essência, do teu amor, que é melhor que a minha própria vida. Quando louvamos a Deus a partir desse lugar, algo milagroso acontece em nossa alma. O salmista continua: a minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. A alma que antes estava seca e sedenta, agora se sente satisfeita, como em um banquete farto. A satisfação que o mundo não pode dar, a plenitude que nenhuma conquista terrena pode oferecer, é encontrada na adoração sincera. O louvor realinha o nosso coração com a verdade e nos enche da alegria da presença de Deus. E essa presença não é apenas para os momentos de oração matinal, é um sustento contínuo. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti, nas vigílias da noite, a comunhão com Deus se torna a trilha sonora da nossa existência. Nos momentos de insônia, em vez de sermos consumidos pela ansiedade, podemos meditar na sua fidelidade. No meio de um dia agitado, podemos nos retirar por um instante para o santuário do nosso coração e lembrar do seu amor. Essa prática de constante lembrança e meditação nos leva a um lugar de profunda segurança e confiança. É a conclusão triunfante da primeira parte desta jornada do Salmo. Pois tu tens sido o meu auxílio, e à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma se apega a ti, a tua destra me ampara. Veja a beleza dessa imagem. Deus como nosso auxílio, nosso socorro bem presente na angústia, e nós, encontrando refúgio à sombra de suas asas. Como um pássaro pequeno e frágil, se esconde sob as asas protetoras de sua mãe. Assim podemos nos abrigar em Deus, ali, protegidos das tempestades da vida, do calor escaldante das provações. Podemos fazer algo surpreendente, podemos cantar. Não uma alegria baseada na ausência de problemas, mas uma alegria que nasce da certeza da sua proteção. A nossa parte é nos apegarmos a Ele. A minha alma se apega a ti. É uma escolha diária, um ato de vontade. Escolher se agarrar à sua mão, mesmo quando não a sentimos com clareza. E a promessa dele é que, enquanto nos apegamos, a tua destra me ampara. A mão direita de Deus, símbolo de força e poder, nos sustenta, nos firma, não nos deixa cair. Que verdade maravilhosa para começar o dia. Você não está sozinho na sua secura. Sua sede aponta para a fonte. A glória e o poder de Deus são maiores que qualquer deserto. O seu amor é melhor do que a vida. E à sombra de suas asas, sustentado por sua mão poderosa, você pode encontrar segurança e alegria. Se estas palavras, inspiradas no Salmo 63, estão tocando o seu coração, se você sente essa mesma sede e anseia por esse mesmo refúgio, eu te convido de forma suave a se conectar conosco. Inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar a jornada juntos, buscando a face de Deus a cada manhã. Deixe a sua curtida, o seu amém nos comentários, para que saibamos que estamos orando juntos, em unidade. E, se o Espírito Santo tocar o seu coração, compartilhe esta oração com alguém que você sabe que está atravessando um deserto e precisa desesperadamente de um copo desta água viva. Seja você um canal da esperança de Deus na vida de outra pessoa hoje. E agora, com o coração já aquecido por esta verdade, preparados por esta lembrança do seu infinito amor, do seu poder sustentador e do refúgio seguro sob suas asas, podemos avançar para um lugar de entrega ainda mais profundo. Tendo reconhecido nossa sede e contemplado a sua glória, o próximo passo é abrir as mãos e o coração, entregando a Ele não apenas a nossa adoração, mas também os nossos medos, nossos planos
e o controle da nossa vida, confiando que a sua vontade é, de fato, boa, perfeita e agradável. Vamos juntos, agora, mergulhar nesta segunda parte da nossa oração, neste ato de rendição total. E assim, amparados por esta destra divina que nos sustenta, encontramos a coragem para dar o passo seguinte. A verdadeira adoração, a verdadeira intimidade com Deus, floresce no solo da honestidade radical. E para sermos honestos, precisamos, primeiro, nos sentir seguros. É porque estamos à sombra de suas asas. É porque sua mão direita nos ampara, que podemos agora, sem medo da condenação, abrir as nossas próprias mãos e o nosso coração. Olhe para suas mãos, em sua imaginação. Veja como elas talvez estejam cerradas, agarrando-se com força a tantas coisas. Agarramo-nos ao controle, à ilusão de que podemos gerenciar cada detalhe de nossas vidas, de que nossa força de vontade e nossa inteligência são suficientes. Agarramo-nos aos nossos planos, aos roteiros que escrevemos para nós mesmos, para nossos filhos, para nosso futuro, e nos desesperamos quando a vida desvia uma vírgula do nosso script. Agarramo-nos às nossas mágoas, aos ressentimentos que ruminamos, como se fossem um tesouro amargo, porque soltá-los parece uma injustiça, parece que estamos absolvendo quem nos feriu. Agarramo-nos aos nossos medos dando-lhes morada em nossa mente, permitindo que construam fortalezas de ansiedade e limitação. Agarramo-nos à nossa autoimagem, à opinião dos outros, a uma reputação que nos esforçamos tanto para construir, e é pesado. Meu irmão, minha irmã, como é pesado carregar tudo isso. É por isso que o convite de Jesus ressoa com tanta doçura e poder através dos tempos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis descanso para as vossas almas. O primeiro passo para encontrar esse descanso é soltar. Nesta manhã, neste lugar sagrado, eu o convido a abrir as mãos. Uma por uma, entregue essas coisas ao Senhor. Diga a Ele, com a sinceridade do seu espírito: Pai, eu te entrego o meu desejo de controle. Reconheço que a minha sabedoria é limitada, que a minha força é falha. Eu confio na tua soberania, no teu plano que é maior e melhor que o meu. Respire fundo e solte. Senhor, eu te entrego os meus planos, os meus sonhos, as minhas expectativas. Coloco-os sobre o teu altar. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sinta o alívio ao liberar essa pressão. Desde o pordal, eu te entrego as minhas mágoas. Eu escolho liberar perdão a quem me feriu, não porque eles mereçam, mas porque eu não quero mais ser prisioneiro dessa amargura. Cura o meu coração ferido. Deixa a dor ir, entregue-a nas mãos do carpinteiro de Nazaré, que é especialista em restaurar o que está quebrado. Pai de amor, eu te entrego os meus medos. O medo do futuro, o medo da escassez, o medo da doença, o medo da solidão, o medo da morte. Eu os lanço sobre ti, porque a tua palavra diz que tu tens cuidado de mim. Imagine-se depositando cada medo aos pés da cruz. E ao abrirmos as mãos, ao nos esvaziarmos desse peso, nos tornamos conscientes de algo mais profundo, a nossa própria natureza, a nossa limitação inerente. A Bíblia não nos poupa dessa verdade. O profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, declarou que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E o apóstolo Paulo, com uma honestidade brutal, confessou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Reconhecemos essa luta em nós. Queremos fazer o certo, mas tantas vezes falhamos. Queremos amar, mas nos pegamos julgando. Queremos ser pacientes, mas a irritação nos domina. Queremos confiar, mas a dúvida nos assalta. É neste ponto que a oração se aprofunda e se transforma em um clamor de quebrantamento. É o momento de nos afastarmos de qualquer vestígio de justiça própria e nos lançarmos de joelhos, espiritualmente, diante do trono da graça. É o momento de confessar. A palavra nos garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão não é para informar a Deus sobre algo que Ele não saiba. Ele já sabe. A confissão é para nós. É o ato de trazer as trevas para a luz, de concordar com Deus sobre a natureza do nosso erro. E nessa luz, a cura começa. Então, com o coração aberto, vamos confessar. Senhor, perdoa-nos pelos pecados do nosso pensamento, pelas sementes de inveja que permitimos brotar quando olhamos para a vida de outros, pelos julgamentos apressados e sentenças severas que proferimos no tribunal silencioso da nossa mente, pelos pensamentos impuros, pela cobiça,
pela arrogância que nos faz sentir superiores aos outros. Perdoa-nos, ó Deus, por não levarmos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Limpa a nossa mente, Senhor. Perdoa-nos pelos pecados das nossas palavras, por cada palavra áspera dita no calor da raiva, por cada fofoca que espalhamos, disfarçada de preocupação, por cada maio-verdade ou mentira deslavada que usamos para nos proteger ou para obter vantagem, pelas promessas quebradas, pelos elogios falsos, pelo silêncio quando deveríamos ter defendido a verdade ou oferecido uma palavra de encorajamento. Purifica os nossos lábios, Senhor, como purificaste-os do profeta Isaías, com a brasa viva do teu altar. Perdoa-nos pelos pecados das nossas ações e omissões, pelos atos de egoísmo, pela busca incessante dos nossos próprios interesses, em detrimento dos outros, pela impaciência com nossos familiares, pela negligência com os necessitados que cruzaram o nosso caminho. E perdoa-nos, talvez o mais profundo de tudo, pelo bem que sabíamos que deveríamos fazer e não fizemos, pela visita que não fizemos, pelo telefonema que adiamos, pelo amor que não demonstramos. Perdoa a nossa apatia, a nossa indiferença, a nossa dureza de coração. Senhor, como o salmista Davi clamou após o seu grande pecado, nós também clamamos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Este é o nosso clamor, não apenas pelo perdão que apaga o passado, mas pela transformação que molda o nosso futuro. É um clamor por cura. Clamamos por cura para as feridas da alma que nos levam a pecar repetidamente. As feridas do abandono, da rejeição, do abuso, que se tornaram raízes de amargura e desconfiança. Clamamos que o bálsamo de Gileade, o sangue precioso de Cristo, seja derramado sobre cada memória dolorosa, sobre cada cicatriz que ainda dói. Cura, Senhor, as nossas emoções. Cura-nos da ansiedade crônica, da depressão que rouba a cor da vida, das garras do pânico. Liberta-nos da necessidade de agradar a todos, do perfeccionismo que nos escraviza, da procrastinação que nos paralisa, e é um clamor por libertação. Clamamos por liberdade de todos os hábitos e vícios que nos prendem, sejam eles visíveis aos olhos dos outros, como a dependência química ou a imoralidade, ou secretos, como o vício em pornografia, em comida, em gastar, em trabalhar. Declaramos a verdade de que, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, sare as livers, quebra as correntes. Senhor, quebra as cadeias que nos prendem a padrões de pecado familiares, as maldições geracionais. Liberta a nossa linhagem, em nome de Jesus. Liberta a nossa mente de fortalezas de pensamento negativo, de mentiras, que o inimigo sussurra sobre a nossa identidade e o nosso valor. Nós nos revestimos da verdade de que somos filhos amados, escolhidos, perdoados e feitos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Neste momento de profunda entrega e clamor, eu quero que você saiba que este espaço é um altar. Suas lágrimas são vistas. Seu quebrantamento é um sacrifício agradável a Deus, pois a palavra diz que Ele não despreza um coração quebrantado. E é neste espírito de comunidade e fé que eu te convido a um ato profético. Se você se sente à vontade, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser uma palavra, uma frase. Cura, libertação, misericórdia, restauração para minha família. Ao escrever, você está materializando a sua fé, está entregando seu fardo neste altar virtual, onde irmãos e irmãs em Cristo poderão interceder por você. E eu quero te encorajar a permanecer conosco até o final desta jornada de oração. Não pare agora. O esvaziamento, a confissão, o clamor são a preparação do terreno. A chuva da presença de Deus está prestes a cair para regar essa terra e fazer brotar algo novo. Não saia antes do milagre. Tendo nos esvaziado, tendo derramado nosso coração como água perante o Senhor, agora nos aquietamos. A parte mais difícil e mais corajosa da oração foi feita. Agora, nos colocamos em uma postura de expectativa. Imagine-se como um vaso de barro que acabou de ser esvaziado de todo o conteúdo sujo e amargo. Estamos limpos pelo perdão, mas estamos vazios. E a natureza espiritual, assim como a física, abomina o vácuo. Se não formos preenchidos pela presença de Deus, logo nos encheremos novamente com as preocupações e impurezas do mundo. Portanto, o nosso foco agora se desloca do nosso pecado para o nosso Salvador, da nossa fraqueza para a sua força, do nosso vazio para a sua plenitude. Prepare o seu coração, prepare o seu espírito. A terceira e última parte da nossa oração matinal será dedicada a receber o toque restaurador do Espírito Santo, a nos banharmos na sua paz e a sermos cheios
até transbordar da sua presença que cura, liberta e nos comissiona para viver este novo dia, não mais como escravos, mas como filhos amados e capacitados. E neste silêncio sagrado que se segue à confissão, neste espaço vazio que criamos, ao entregar nossos fardos, aquiete-se. Não se apresse em Prinkelou com suas próprias palavras ou com as próximas tarefas do dia, permaneça aqui. Este é um momento santo. O vazio do quebrantamento é o útero da restauração. É na terra arada pelas lágrimas do arrependimento que o céu se prepara para semear. Sinta a expectativa no ar. Não é um vazio de ausência, mas um vácuo de anseio, que atrai a plenitude de Deus, e ele sempre vem ao coração, que se abre. Ele não vem como um trovão ou um terremoto, não para nos acusar ou nos esmagar em nossa fragilidade. Ele se aproxima como o próprio Jesus prometeu, como o Consolador. O Espírito Santo, a respiração de Deus, está entrando agora neste ambiente, neste quarto, neste carro, onde quer que você esteja. Ele chega como um sussurro de amor ao seu espírito, como o som de um silêncio suave e tranquilo. Ele é a chuva serôdia sobre a terra seca da sua alma. A mesma alma que clamava tenho sede, agora se prepara para beber da fonte da vida. Respire fundo e receba. Não tente entender com a mente, apenas acolha com o espírito. Permita que a presença dele o envolva como um manto de paz. Onde há tensão em seus ombros, sinta-os relaxar sob o toque dele. Onde seu coração está acelerado pela ansiedade, sinta-o desacelerar ao ritmo da paz celestial. Ele não é um espectador da sua dor, ele é o divino médico que vem para tratar das suas feridas. Aquelas feridas que você confessou, aquelas áreas de pecado e dor que você expôs à luz, agora estão sendo tocadas por ele, naquela ferida profunda da rejeição, que por anos ditou o seu valor e o fez buscar aprovação em todos os lugares errados. Sinta o Espírito Santo derramando o óleo do seu amor e sussurrando a verdade imutável. Eu te escolhi, você é meu, você é amado com um amor eterno. Na memória dolorosa da traição, que o deixou com um coração amargo e desconfiado, permita que o Consolador aplique o bálsamo da sua própria fidelidade. Ele diz a você: ainda que todos te abandonem, eu de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Na cicatriz do fracasso que o convenceu de que você é incapaz, e que não vale a pena tentar de novo, o Espírito de Deus sopra sobre você o sopro da ressurreição, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e declara: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Levante-se, pois a minha graça te basta. Ele está confortando o seu espírito abatido. Para você que carrega o peso do luto, da perda de um ente querido, de um sonho que morreu, de um futuro que não se concretizou, o Espírito Santo chora com você. Ele não invalida a sua dor, ele entra nela com você. E como diz a promessa, ele está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ele recolhe cada uma de suas lágrimas em seu odre e promete que um dia ele mesmo enxugará de seus olhos toda lágrima. Para você que luta contra a escuridão da depressão, sentindo-se sozinho em um poço profundo, ele é a luz que brilha nas trevas. Ele não o repreende por sua tristeza, mas se assenta ao seu lado em silêncio, trazendo uma companhia que o mundo não pode oferecer. Receba este conforto agora. Não é a ausência de dor, mas a presença de Deus na dor. É a certeza de que você não está só em seu sofrimento, e Ele está renovando a sua alma cansada. Você que está exausto, cansado de lutar a mesma batalha todos os dias, cansado de dar e não receber, cansado de ser forte pelos outros, cansado das pressões, do trabalho, da família, das finanças, a sua força se esgotou. E é exatamente aí que a promessa de Deus se torna mais viva. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Escute esta promessa, dita diretamente para você. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não desfalecerão. Receba esta renovação agora mesmo. Imagine a força divina fluindo para dentro de você. Não uma energia frenética e ansiosa, mas uma força calma, profunda e resiliente. A força para enfrentar a próxima reunião. A força para ter aquela conversa difícil com amor. A força para perdoar mais uma vez. A força para simplesmente passar por este dia. Deixe que o poder dele substitua o seu esgotamento. Deixe que as asas da fé comecem a se formar em suas costas, para que você possa se elevar acima das circunstâncias que antes o esmagavam. O que estamos experimentando agora
não é um sentimento passageiro. Está fundamentado nas promessas inabaláveis do nosso Deus. Ele é um Deus de restauração. Ele não apenas conserta o que está quebrado, ele faz novo. Ouça o que ele te promete hoje através do profeta Joel. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Pense nos anos perdidos para o medo, para o pecado, para relacionamentos tóxicos, para a indecisão. Aos olhos humanos, esse tempo se foi para sempre. Mas nosso Deus é um Deus que redime o tempo. Ele pode pegar os destroços de seu passado e construir um futuro glorioso. Ele pode fazer com que as lições aprendidas em seus desertos produzam os frutos mais doces em sua terra prometida. Nada está perdido para sempre nas mãos do nosso Redentor. Ele te diz: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O deserto da sua alma, sobre o qual oramos no início, está agora se tornando palco para o seu milagre. Ele está abrindo um caminho onde não havia caminho. Ele está fazendo brotar rios de esperança, de alegria, de propósito, onde antes só havia secura e esterilidade. Abrace esta verdade com toda a sua fé. Em Cristo, você é uma nova criatura. A palavra declara, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O você que acordou esta manhã, sobrecarregado de culpas e medos, foi lavado pelo perdão e agora está sendo recriado pelo poder do Espírito Santo. Sua identidade não está mais ancorada em seus erros, mas na justiça de Cristo. Você não é o seu pecado. Você não é a sua ferida. Você não é a sua falha. Você é filho amado de Deus, herdeiro das suas promessas, templo do seu Espírito. Viva a partir desta nova identidade hoje. E esta presença restauradora não é um evento único, uma visitação especial, é uma promessa de habitação contínua. Jesus assegurou aos seus discípulos, e a nós, com palavras que ecoam como a maior garantia de segurança que poderíamos ter: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Não apenas nos dias bons, quando sentimos a sua presença de forma vibrante, mas também nos dias difíceis, nos dias de dúvida, nos dias de silêncio, nos dias em que tudo parece dar errado, Ele está com você. Quando você se sentar à sua mesa de trabalho, Ele estará com você. Quando você estiver no trânsito, Ele estará com você. Quando você estiver cuidando de seus filhos, Ele estará com você. Quando você se deitar à noite, Ele estará com você. Você nunca, jamais estará sozinho. A paz que você sente agora, esta calma que envolve o seu coração, é um dom do Espírito Santo. É a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta paz não é para ser guardada egoisticamente. Ela é um recurso do reino para ser compartilhado. O conforto que recebemos de Deus nos capacita a confortar outros. E é por isso que neste momento, eu o convido a se tornar um canal dessa paz. Pense em uma pessoa, agora mesmo, alguém em sua vida que está atravessando uma tempestade, que o está ansioso, perdido ou ferido. Alguém cujo coração está em tumulto. Tendo recebido esta paz, você agora tem algo para oferecer. O meu convite para você é simples: compartilhe esta oração com essa pessoa. Envie o link. Faça esse gesto como um ato de amor, um ministério prático. Seja a resposta à oração silenciosa de alguém hoje. Deixe que a paz que te alcançou possa alcançar outros através de você. E agora, com um coração consolado, com a alma renovada pela força do alto e com o espírito ancorado nesta paz que transcende as circunstâncias, não podemos permanecer estáticos. Esta experiência profunda de cura e restauração não é um destino final, mas sim o reabastecimento para a jornada que temos pela frente. Esta paz é o alicerce sólido sobre o qual construiremos o nosso dia. E para construir sobre este alicerce, para levar esta paz e esta força para o mundo lá fora, que inevitavelmente tentará nos rubelós, precisamos de algo mais. Precisamos de fé. Uma fé robusta, ativa e vigilante. Tendo sido curados e restaurados, agora precisamos ser fortalecidos e equipados. A próxima parte de nossa oração será dedicada a isso, a fortalecer a nossa fé, a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos permanecer firmes contra as ciladas do inimigo e caminhar neste dia, não como vítimas das circunstâncias, mas como vitoriosos, embaixadores do reino de Deus. E agora, com o coração consolado e a alma renovada, não podemos permanecer estáticos. Esta paz que recebemos é o alicerce sobre o qual construiremos o nosso dia. E para construir,
para que esta paz não seja apenas um sentimento frágil, mas uma fortaleza inabalável, precisamos de fé. Uma fé que não se baseia no que vemos ou sentimos, mas na verdade imutável de quem Deus é. É hora de passarmos de uma postura de recebimento para uma postura de declaração. É hora de abrirmos a nossa boca e proclamarmos, em voz alta, as verdades que sustentarão o nosso espírito ao longo de todas as horas deste dia. Pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, muitas vezes dita por nossa própria voz, em nosso próprio quarto, como um decreto espiritual. Comecemos por declarar a soberania do nosso Deus. Ele não é um Deus distante, pego de surpresa pelos acontecimentos do mundo ou da sua vida. Ele é o Altíssimo, é o Elion, o Criador dos céus e da terra, aquele que chama à existência as coisas que não existem. Declare comigo: Senhor, eu reconheço e proclamo que Tu és soberano sobre a minha vida. Nada acontece sem a Tua permissão. Cada detalhe, cada alegria, cada desafio, passa primeiro por Tuas mãos de amor. Tu és aquele que, como diz a Tua palavra em Romanos, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito. Talvez você esteja olhando para uma situação caótica agora, mesmo um diagnóstico assustador, um relacionamento rompido, uma crise financeira, e a sua mente grita que Deus perdeu o controle. Mas a fé se levanta contra essa mentira e declara a verdade maior. Os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Ele está tecendo uma tapeçaria, e mesmo que você só veja o emaranhado de fios do avesso, ele, o mestre artesão, está trabalhando no lado certo, criando uma obra de arte, que no final revelará a sua glória. Confiar na soberania dele é descansar, é soltar a necessidade de entender tudo e simplesmente se abandonar nos braços de um pai que sabe o que faz. Agora, proclamemos a sua fidelidade. A fidelidade de Deus não depende da nossa. Não depende do nosso humor, da nossa obediência perfeita ou da força da nossa fé. A fidelidade dele está enraizada em seu próprio caráter. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se em si mesmo. Que verdade libertadora! Declare em voz alta: grande é a tua fidelidade, ó Deus. As tuas misericórdias não têm fim, são a causa de eu não ser consumido. Elas se renovam a cada manhã. A cada nascer do sol, como o que raiou nesta manhã, Deus está lhe entregando um novo cheque de misericórdia, sem fundos no seu passado, mas com provisão infinita para o seu presente. Ele foi fiel ontem, ele é fiel hoje e ele será fiel amanhã. O Deus que abriu o mar vermelho, que fez chover pão do céu, que ressuscitou a Lázaro, é o mesmo Deus que está ao seu lado, neste exato momento. As promessas que ele fez em sua palavra são sim e amém em Cristo Jesus. Portanto, quando a dúvida vier sussurrar que ele se esqueceu de você, que a sua oração não foi ouvida, que desta vez o problema é grande demais, levante a sua voz e declare a fidelidade inabalável do seu Senhor. E é por causa dessa soberania e dessa fidelidade que podemos nos agarrar a uma das promessas mais poderosas e consoladoras de toda a Escritura. A promessa de que aquele que confia no Senhor jamais será abalado, jamais será confundido. O Salmo 125 nos diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Imagine isso. A sua vida ancorada em Deus se torna como um monte, uma fortaleza de estabilidade em meio aos terremotos da vida. As tempestades podem vir, os ventos das adversidades podem soprar com fúria, mas a sua fundação está firme na rocha dos séculos. Ser confundido ou envergonhado na linguagem bíblica significa ter a sua esperança frustrada. Significa apostar tudo em algo que no final se revela falso, uma ilusão. Quantas vezes o mundo nos envergonha? Confiamos em pessoas que nos traem. Confiamos em nossa saúde que falha, confiamos em nossa segurança financeira que desaparece. Mas a palavra de Deus nos dá esta garantia absoluta. A esperança depositada nele é a única que nunca, jamais, levará à decepção. Diga isso com fé, como uma vacina para sua alma contra o vírus do desespero. Em ti, Senhor, eu confio. E a tua palavra me garante que eu não serei confundido. A minha esperança não será frustrada. O meu inimigo não triunfará sobre mim, porque a minha confiança não está em minha própria força, mas no teu nome, que é torre forte e refúgio seguro. Esta confiança não é um otimismo cego, é uma escolha consciente de olhar para além do problema e focar no Deus que é maior que o problema. É a fé de Abraão, que creu contra a esperança. É a fé de Daniel, na cova dos leões. É a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, que disseram:
o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar. Mas, se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses. Essa é a fé que prevalece. Uma fé que confia no caráter de Deus, mais do que no resultado desejado. E essa fé se expressa e se fortalece através da perseverança e da oração. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Haverá trechos de subida, haverá momentos de cansaço, haverá cãibras na alma. E é por isso que a palavra nos instrui, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A prova da sua fé produz perseverança. Cada desafio que você enfrenta e supera com os olhos em Cristo está, na verdade, construindo em você um músculo espiritual, uma resiliência que o tornará mais forte para as batalhas futuras. Não despreze as suas lutas. Elas são o ginásio de Deus para a sua alma. E qual é a ferramenta, a arma, o canal de comunicação que usamos em nossa perseverança? E é a oração, é a respiração da fé. É o ato de transformar nossa confiança, declarada em uma conversa contínua, com o Pai. Bíblia nos ordena: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. A oração pega a ansiedade que nos sufoca e a transforma em um pedido que libera o poder de Deus. A oração nos lembra de que não estamos sozinhos na batalha. A oração alinha o nosso coração com o coração de Deus. É o maior privilégio que temos. O Criador do Universo inclina os seus ouvidos para ouvir o clamor do seu coração. Ele te diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Portanto, decida hoje não apenas começar o dia em oração, mas viver um dia de oração. Transforme suas preocupações em preces. Transforme seus momentos de gratidão em louvores. Fale com Ele no carro, na fila do banco, no meio do seu trabalho. Mantenha essa linha de comunicação aberta. É isso que nos mantém firmes, que nos impede de sermos confundidos, que nos enche da paz que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Esta jornada de fé e oração que estamos fazendo juntos a cada manhã é o nosso treinamento, o nosso tempo de fortalecimento no ginásio do Espírito, e ela não precisa terminar aqui. Na verdade, ela está apenas começando. Se você deseja continuar a fortalecer a sua fé conosco, a cada manhã, a se aprofundar na palavra e a enfrentar cada novo dia a partir de um lugar de vitória, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Faça parte desta comunidade de fé que está decidida a não ser abalada, a não ser confundida, mas a permanecer firme no Senhor. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder o nosso encontro diário com o Pai. E agora, com a nossa fé firmada nesta rocha inabalável, com o coração cheio de confiança na soberania e na fidelidade do nosso Deus, não podemos mais olhar apenas para dentro. A fé que recebemos nos comissiona a agir. Ela nos transforma de meros sobreviventes em guerreiros. A confiança que temos em Deus nos dá autoridade e ousadia para lutar no campo de batalha espiritual. Nossa oração, portanto, agora se expande. Ela ultrapassa as nossas próprias necessidades e se torna uma arma poderosa de intercessão por aqueles que amamos, por nossa cidade, por nossa nação e pelo mundo. Tendo sido fortalecidos, agora nos levantamos para fortalecer outros. Tendo recebido a luz, agora nos posicionamos como faróis para brilhar na escuridão. Prepare-se, pois nossa oração está prestes a entrar em uma nova dimensão, a dimensão da batalha espiritual e da intercessão profética, onde nos colocamos na brecha e clamamos pelo mover de Deus sobre a terra. E agora, com a nossa fé firmada nesta rocha inabalável, com um coração cheio de confiança na soberania e na fidelidade do nosso Deus, não podemos mais olhar apenas para dentro. A fé que recebemos nos comissiona a agir. Ela nos transforma de meros sobreviventes em guerreiros. Nossa oração, portanto, agora se expande. Ela ultrapassa as nossas próprias necessidades e se torna uma arma poderosa no campo de batalha espiritual. Um ato de intercessão por aqueles que amamos, por nossa cidade, por nossa nação. Tendo sido fortalecidos, agora nos levantamos para fortalecer outros. Tendo recebido a luz, agora nos posicionamos como faróis para brilhar na escuridão. Levante-se em espírito, irmão, irmã, vista-se da autoridade que lhe foi conferida, não por mérito próprio, mas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Lembre-se do que Jesus nos disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós não oramos para a vitória,
nós oramos a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Nós não estamos no vale, olhando para cima com medo da batalha. Nós fomos feitos para nos assentar com Ele nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. É a partir desta posição de autoridade que agora entramos em guerra espiritual. A nossa primeira frente de batalha é a mente. O inimigo sabe que se ele puder controlar nossos pensamentos, ele poderá controlar nossa vida. Portanto, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos levantamos contra toda fortaleza mental que foi erguida em sua vida e na vida de sua família. Nós usamos as armas que não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós declaramos que todo sofisma, todo argumento altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus, é derrubado agora. Nós levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Espírito de medo, que sussurra ansiedade e pânico, que paralisa e impede de avançar, nós te repreendemos em nome de Jesus. Você não tem parte nem sorte na vida deste filho, desta filha de Deus. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, medo, saia agora. Declare comigo: eu não sou prisioneiro do medo. Sou filho de Ideias Vival, espírito de depressão, de angústia e de opressão, que tenta roubar a cor da vida e o som da alegria, nós te ordenamos, em nome dele que é a ressurreição e a vida, solte a sua mente, solte as suas emoções. Nós declaramos sobre você a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que o óleo da alegria substitua as cinzas da tristeza. A tua palavra, Senhor, é a nossa luz, e declaramos que as trevas não prevalecerão contra ela. Nós quebramos agora o poder de traumas passados, memórias de abuso, de rejeição, de abandono, de humilhação, que o inimigo usa para atormentar e para definir a sua identidade. Nós declaramos que o poder dessas memórias está quebrado. O sangue de Jesus Cristo te lava, te purifica e te redime de todo o seu passado. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus diz que você é: curado, restaurado, perdoado e livre. Que o Espírito Santo, o Consolador, vá agora às profundezas da sua alma e cure cada ferida, cada memória, substituindo a dor pela sua paz, que excede todo entendimento. Agora, avançamos para a segunda frente de batalha, o nosso lar. A família é a primeira instituição criada por Deus e o principal alvo de ataque do inimigo. Mas nós nos levantamos como sacerdotes e sacerdotisas em nossos lares e declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós cobrimos nossos casamentos com o sangue de Jesus. Onde houver contenda, semeamos a paz. Onde houver amargura, liberamos o perdão. Onde houver frieza, clamamos pelo fogo do primeiro amor. Nós repreendemos todo espírito de divórcio, de adultério, de ciúmes e de divisão. Marido e mulher, nós declaramos que vocês são um em Cristo. Que o amor, o respeito, a honra e a submissão mútua, como descritos na palavra, sejam a fundação do seu lar. Nós declaramos que o seu lar não será um campo de batalha, mas um santuário de paz, um refúgio, um lugar de crescimento e de bênção. Nós levantamos um muro de fogo protetor ao redor de nossos filhos. Nós os arrancamos de toda distração maligna, de toda influência perversa, de toda amizade que os afasta de Deus. Nós quebramos toda palavra de maldição que foi lançada sobre eles, seja por professores, por colegas, ou até mesmo por nós, em um momento de raiva. E os abençoamos com a bênção do Senhor. Declaramos que eles são como flechas na mão do guerreiro. Declaramos que eles amarão ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Cobrimos a mente deles, os olhos, os ouvidos e a boca com o sangue de Jesus. O inimigo não tocará em nossos filhos. Eles são herança do Senhor e cumprirão o propósito para o qual foram criados. Nossa terceira frente de batalha é a libertação de toda forma de cativeiro. A palavra nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Em nome de Jesus, nós declaramos a quebra de toda maldição hereditária. Pelo poder do sangue derramado na cruz, que nos resgatou da maldição da lei, nós quebramos todo padrão de pecado, de doença, de miséria e de divórcio que se repete em sua linhagem familiar. Você é o ponto final dessa maldição e o ponto de partida de uma geração de bênçãos. Nós nos levantamos contra todo vício e toda dependência. Espírito de alcoolismo, de tabagismo, de dependência de drogas, de pornografia, de jogos de azar, de gula, nós te ordenamos em nome de Jesus. Solte a vida deste homem
desta mulher. Declaramos que os seus grilhões estão quebrados. Voca não é mais um escravo do seu apetite, mas um servo do Deus Altíssimo. Aquele a quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Receba a força do alto para se levantar e caminhar nesta liberdade a partir de hoje. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade. Pela autoridade que há no nome de Jesus, ordenamos que todo mal que aflige o seu corpo recue agora. Pois está escrito: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós liberamos a cura divina sobre a sua vida, desde o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. E agora, nos preparamos para o dia que temos pela frente, nos revestindo de toda a armadura de Deus, para estarmos protegidos contra os ataques do inimigo. Vista menos a comigo, pela fé. Cingimos os nossos lombos com o cinto da verdade. Decidamos hold, andar em verdade, falar a verdade e viver a verdade da palavra de Deus, rejeitando toda a mentira do inimigo. Vestimos a couraça da justiça. Protegemos o nosso coração com a justiça que não vem de nós, mas do Cristo, sabendo que somos justificados pelo seu sangue, e portanto o acusador não tem base legal para nos tocar. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Onde quer que formos hoje, levaremos a paz de Cristo. Seremos pacificadores e estaremos prontos para compartilhar as boas novas. Embraçamos, acima de tudo, o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. A dúvida, o medo, a tentação, a acusação, todas essas flechas se apagarão quando colidirem com o nosso escudo da fé inabalável em Deus e em suas promessas. Tomamos o capacete da salvação. Protegemos a nossa mente com a certeza da nossa salvação, a esperança da glória futura, que nos impede de sermos abalados pelas dificuldades presentes, e empunhamos a única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usaremos a palavra para resistir ao diabo, para proclamar a verdade e para vencer toda a batalha. E orando em todo tempo no Espírito, vigilantes, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Assim, revestidos e armados, declaramos o Salmo 91 sobre a sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiei. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Receba esta promessa. Esta batalha que travamos não é apenas sua. Somos um exército, e lutamos juntos, fortalecendo-nos uns aos outros em oração. Se você deseja que o seu nome e a sua causa sejam levantados por esta comunidade de intercessores, se você quer que o seu nome esteja em nosso mural de oração, eu te convido a deixar o seu primeiro nome nos comentários. Ao fazer isso, você está dizendo: presente, eu sou parte deste exército. Lutem comigo, e nós vamos lutar por você. E agora, guerreiro, guerreira de Deus, com as armas em punho e o território retomado pela oração, levantamos a nossa cabeça. A fumaça da batalha se dissipa, e no horizonte, vemos não a incerteza, mas o sol da justiça raiando. A batalha foi travada na oração, mas a vitória já foi decretada na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos. Prepare o seu espírito, não mais para lutar com a força do seu braço, mas para receber e proclamar o decreto profético de vitória que Deus libera sobre a sua vida neste dia. A fase da batalha está terminando. A fase da celebração e da posse da bênção está prestes a começar. E agora, guerreiro, guerreira de Deus, com as armas em punho e o território retomado pela oração, levantamos a nossa cabeça. A fumaça da batalha se dissipa, e no horizonte, vemos não a incerteza, mas o sol da justiça raiando, trazendo cura em suas asas. A batalha foi travada no lugar secreto da oração, mas a vitória, que já foi decretada na cruz do Calvário há mais de 2000 anos, agora se manifesta em sua vida. Prepare o seu espírito, não mais para lutar com a força do seu braço, mas para receber, para tomar posse e para proclamar o decreto profético de vitória que Deus libera sobre a sua vida neste dia. A fase da batalha terminou. A fase da celebração e da posse da bênção começou. Respire fundo o ar da vitória. O que você sente não é um otimismo vazio, mas a substância da fé, a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se veem.
é a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando o seu coração e a sua mente, como uma guarnição celestial que protege uma cidade conquistada. Portanto, com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, nós agora chamamos à existência aquilo que foi conquistado no reino do Espírito. Junte a sua fé à minha e receba estas declarações, não como meras palavras, mas como a palavra de Deus viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes que o está agora, mesmo operando uma transformação em sua realidade. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que as cadeias foram quebradas. Onde havia cativeiro, agora há liberdade. Aquelas correntes de medo, de ansiedade, de vícios, de depressão, contra as quais nos levantamos em batalha, eu as vejo agora, em espírito, caídas por terra, despedaçadas pelo poder que há no nome de Jesus, pois está escrito. E esta é a sua promessa para você hoje. Ele tira-os das trevas e da sombra da morte, e quebra suas prisões. E o próprio Jesus decretou: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba esta liberdade, ande nela, respire o ar de quem não é mais prisioneiro do passado, mas é um cidadão dos céus, livre para amar, livre para sonhar, livre para servir ao Deus vivo. A porta da sua prisão foi aberta. Levante-se e saia. Eu declaro profeticamente que a sua paz foi restaurada. Aquele tumulto interior, aquela guerra de pensamentos, aquela angústia que apertava o seu peito, cessaram. Em seu lugar, eu libero sobre você a paz que o mundo não pode dar nem tirar. Como Jesus disse aos seus discípulos, em meio à tempestade: paz, aquieta-te. Assim ele diz ao seu coração agora: a promessa se cumpre. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz de Deus é o árbitro em seu coração hoje, silenciando toda voz de acusação e de preocupação. Você não precisa mais lutar para ter paz. Você descansa na paz que já lhe foi concedida como herança. Eu declaro profeticamente que a sua fé foi renovada e a sua esperança restaurada. Aquela fé que estava vacilante, cansada do espero, desanimada pelas circunstâncias. Eu a vejo sendo revigorada pelo sopro do Espírito Santo. Como está escrito: ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A sua esperança, que talvez estivesse morrendo, agora floresce novamente, porque ela não está ancorada nas probabilidades, mas no Deus do impossível. Lembre-se, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. A sua esperança tem um nome, e o nome dela é Jesus, e ele nunca falha. Eu declaro profeticamente que a bênção do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua casa, e sobre tudo o que pertence a você. O tempo da sequidão acabou. O tempo do deserto ficou para trás. Hoje, Deus abre sobre você as janelas dos céus, e derrama uma bênção tal, que dela lhe advirá a maior abastança. Esta é a bênção que enriquece, e não acrescenta dores. Eu abençoo a sua saúde em nome de Jesus. Eu abençoo as suas finanças, eu abençoo os seus relacionamentos. Eu abençoo o seu trabalho e os seus projetos. Como diz a palavra em Deuteronômio: bendito serás tu ao entrares, e bendito serás tu ao saíres. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão. Creia e tome posse. Você não está debaixo de maldição, mas debaixo da graça abundante de Deus. Você é a semente de Abraão, e em você, todas as famílias da terra serão benditas. Eu declaro profeticamente a restituição da alegria. O choro pode de fato ter durado por uma noite longa e escura, mas a alegria do Senhor vem nesta manhã. Não uma felicidade superficial, mas a alegria profunda e resiliente que nasce da comunhão com Deus. A alegria que é fruto do Espírito. Como Neemias declarou ao povo: a alegria do Senhor é a vossa força. Receba esta força hoje. Ria na cara do inimigo. Cante um cântico novo, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente. A sua alegria é uma declaração de fé, um ato profético de que você crê que o melhor de Deus ainda está por vir. É a alegria que Davi sentiu no Salmo 63, quando disse: à sombra das tuas asas eu canto de alegria. Que este seja o seu cântico hoje. E agora, com o coração transbordando de fé e gratidão, vamos selar estas declarações com louvor que sobe aos céus como incenso suave. Obrigado, Pai. Obrigado porque tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. Tendo tu falado, não o farás? Tendo tu prometido, não o cumprirás? Nós te agradecemos não pelo que ainda vais fazer, mas pelo que já está feito. Obrigado pela libertação, obrigado pela paz, obrigado pela cura, obrigado pela bênção. Obrigado,
pela alegria. Obrigado pela tua presença, que é o nosso maior tesouro, melhor do que a própria vida. A ti que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós opera, a ti seja a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, tendo percorrido esta longa e profunda jornada de oração nesta manhã, desde o reconhecimento da nossa sede até a celebração da vitória, eu quero abençoá-lo e enviá-lo para o seu dia. Saia deste momento de oração, mas não saia da presença de Deus. Leve este santuário com você. Vá, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com você, não apenas hoje, mas para todo o sempre. E eu o abençoo com a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe. E te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá neste dia e seja a resposta. Serra a luz, encerra o salo. Seja a carta viva de Cristo, lida e conhecida por todos os homens. Se esta jornada de oração, desde o deserto da sede até o monte da vitória, foi a resposta de Deus que o seu coração precisava ouvir hoje, se você sentiu o toque do Pai, a libertação de Cristo e o consolo do Espírito, então eu te peço, com todo o carinho, que faça 3 coisas. Primeiro, para que não percamos este vínculo, para que possamos continuar a buscar a face de Deus juntos a cada manhã. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative as notificações. Segundo, pense em alguém que precisa desesperadamente desta oração hoje e compartilhe. Não guarde esta bênção só para você. Seja um farol de esperança na vida de alguém. E terceiro, e talvez o mais importante, como um selo da sua fé, como um brado de vitória que ecoa nos céus e cala o inimigo. Comente aqui embaixo com um sonoro e poderoso amém. Que o seu amém seja a sua declaração pessoal de que você crê. Recebe e toma posse de tudo o que foi liberado aqui hoje. Permaneça na fé, pois o nosso Deus é fiel para cumprir. E agora, guerreiro, guerreira de Deus, com as armas em punho e o território retomado pela oração, levantamos a nossa cabeça, a fumaça da batalha se dissipa, e no horizonte vemos não a incerteza, mas o sol da justiça raiando, trazendo cura em suas asas. A batalha foi travada no lugar secreto da oração, mas a vitória, que já foi decretada na cruz do Calvário há mais de 2000 anos, agora se manifesta em sua vida. Prepare o seu espírito, não mais para lutar com a força do seu braço, mas para receber, para tomar posse e para proclamar o decreto profético de vitória que Deus libera sobre a sua vida neste dia. A fase da batalha terminou. A fase da celebração e da posse da bênção começou. Respire fundo o ar da vitória. O que você sente não é um otimismo vazio, mas a substância da fé, a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se veem. É a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando o seu coração e a sua mente, como uma guarnição celestial que protege uma cidade conquistada. Portanto, com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, nós agora chamamos à existência aquilo que foi conquistado no reino do Espírito. Junte a sua fé à minha e receba estas declarações, não como meras palavras, mas como a palavra de Deus viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes que o está agora, mesmo operando uma transformação em sua realidade. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que as cadeias foram quebradas. Onde havia cativeiro, agora há liberdade. Aquelas correntes de medo, de ansiedade, de vícios, de depressão, contra as quais nos levantamos em batalha, eu as vejo agora, em espírito, caídas por terra, despedaçadas pelo poder que há no nome de Jesus, pois está escrito. E esta é a sua promessa para você hoje. Ele tira-os das trevas e da sombra da morte, e quebra suas prisões. E o próprio Jesus decretou: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba esta liberdade, ande nela, respire o ar de quem não é mais prisioneiro do passado, mas é um cidadão dos céus, livre para amar, livre para sonhar, livre para servir ao Deus vivo. A porta da sua prisão foi aberta. Levante-se e saia. Eu declaro profeticamente que a sua paz foi restaurada. Aquele tumulto interior, aquela guerra de pensamentos, aquela angústia que apertava o seu peito, cessaram. Em seu lugar, eu libero sobre você a paz que o mundo não pode dar nem tirar. Como Jesus disse aos seus discípulos, em meio à tempestade: paz, aquieta-te. Assim ele diz ao seu coração agora: a promessa se cumpre,
tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz de Deus é o árbitro em seu coração hoje, silenciando toda a voz de acusação e de preocupação. Você não precisa mais lutar para ter paz. Você descansa na paz que já lhe foi concedida como herança. Eu declaro profeticamente que a sua fé foi renovada e a sua esperança restaurada. Aquela fé que estava vacilante, cansada do espero, desanimada pelas circunstâncias. Eu a vejo sendo revigorada pelo sopro do Espírito Santo. Como está escrito, ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A sua esperança, que talvez estivesse morrendo, agora floresce novamente, porque ela não está ancorada nas probabilidades, mas no Deus do impossível. Lembre-se, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. A sua esperança tem um nome, e o nome dela é Jesus, e ele nunca falha. Eu declaro profeticamente que a bênção do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua casa, e sobre tudo o que pertence a você. O tempo da sequidão acabou. O tempo do deserto ficou para trás. Hoje, Deus abre sobre você as janelas dos céus, e derrama uma bênção tal, que dela lhe advirá a maior abastança. Esta é a bênção que enriquece, e não acrescenta dores. Eu abençoo a sua saúde em nome de Jesus. Eu abençoo as suas finanças. Eu abençoo os seus relacionamentos. Eu abençoo o seu trabalho e os seus projetos. Como diz a palavra em Deuteronômio, bendito serás tu ao entrares, e bendito serás tu ao saíres. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão. Creia e tome posse. Você não está debaixo de maldição, mas debaixo da graça abundante de Deus. Você é a semente de Abraão, e em você, todas as famílias da terra serão benditas. Eu declaro profeticamente a restituição da alegria. O choro pode de fato ter durado por uma noite longa e escura, mas a alegria do Senhor vem nesta manhã. Não uma felicidade superficial, mas a alegria profunda e resiliente que nasce da comunhão com Deus. A alegria que é fruto do Espírito. Como Neemias declarou ao povo, a alegria do Senhor é a vossa força. Receba esta força hoje. Ria na cara do inimigo. Cante um cântico novo, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente. A sua alegria é uma declaração de fé, um ato profético de que você crê que o melhor de Deus ainda está por vir. É a alegria que Davi sentiu no Salmo 63, quando disse: à sombra das tuas asas eu canto de alegria. Que este seja o seu cântico hoje. E agora, com o coração transbordando de fé e gratidão, vamos selar estas declarações com louvor que sobe aos céus como incenso suave. Obrigado, Pai. Obrigado porque tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. Tendo tu falado, não o farás? Tendo tu prometido, não o cumprirás? Nós te agradecemos não pelo que ainda vais fazer, mas pelo que já está feito. Obrigado pela libertação, obrigado pela paz, obrigado pela cura, obrigado pela bênção, obrigado pela alegria, obrigado pela tua presença que é o nosso maior tesouro, melhor do que a própria vida. A ti que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós opera, a ti seja a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, tendo percorrido esta longa e profunda jornada de oração, nesta manhã, desde o reconhecimento da nossa sede até a celebração da vitória, eu quero abençoá-lo e enviá-lo para o seu dia. Saia deste momento de oração, mas não saia da presença de Deus. Leve este santuário com você. Vá, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com você, não apenas hoje, mas para todo o sempre. E eu o abençoo com a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe. E te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te-dê a paz. Vá neste dia e seja a resposta. Seja a luz, encerra o sábado. Seja a carta viva de Cristo, lida e conhecida por todos os homens. Se esta jornada de oração, desde o deserto da sede até o monte da vitória, foi a resposta de Deus que o seu coração precisava ouvir hoje, se você sentiu o toque do Pai, a libertação de Cristo e o consolo do Espírito, então eu te peço, com todo o carinho, que faça 3 coisas. Primeiro, para que não percamos este vínculo, para que possamos continuar a buscar a face de Deus juntos a cada manhã. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative as notificações. Segundo,
Pense em alguém que precisa desesperadamente desta oração hoje e compartilhe. Não guarde esta bênção só para você. Seja um farol de esperança na vida de alguém. E terceiro, e talvez o mais importante, como um selo da sua fé, como um brado de vitória que ecoa nos céus e cala o inimigo. Comente aqui embaixo com um sonoro e poderoso amém. Que o seu amém seja a sua declaração pessoal de que você crê. Recebe e toma posse de tudo o que foi liberado aqui hoje. Permaneça na fé, pois o nosso Deus é fiel para cumprir.